Deixa eu incluir mais um elemento aqui para conversar com a gente sobre Flamengo e Grêmio, mas trazer um bastidor que é importante até para o próprio Renato comentar com a gente. Bruno Braz, repórter do All Sport, está ao vivo para conversar com a gente. Agora já é boa tarde, passamos do meio-dia. Boa tarde, Bruno Braz, seja bem-vindo. Teve protesto no Flamengo, é isso? Pois é, mais um, né? Boa tarde, Marcelo, PVC, Renato. Depois da eliminação na Libertadores, os torcedores do Flamengo, né, as organizadas, têm feito uma sequência de protestos, né, que começou já no desembarque no aeroporto. No sábado, teve os muros do CT do Ninho do Urubu foram pichados e hoje amanheceu ali na porta do CT com algumas faixas ali em protesto, principalmente direcionados para a diretoria. Teve faixa para o São Paulo também, mas focaram muito na diretoria. Inclusive, depois, essa organizada ela publicou essas faixas, né, as fotos das faixas, e na publicação deixou claro o pedido de saída do Marcos Braz, do Fabinho Soldado, do Juan, né, que trabalha no departamento de futebol também. Enfim, é uma sequência de protestos dos torcedores desde a eliminação para o Olímpia na Libertadores, né? O Renato, acho que estava por dentro desse assunto também. Você viu esse protesto, né, Renato? Vi. O problema é o seguinte, né? O que eu acho mais importante desses protestos que estão aparecendo é que eles estão apontando o dedo para os maiores culpados, que são os dirigentes. Quem escolheu o São Paulo? Rodolfo Landim. Quem mantém o departamento de futebol um caos permanente? Marcos Braz, Bruno Spindel, Fabinho Soldado e Juan. E aquele supervisor baladeiro, que gosta de sair com os jogadores, Gabriel Skinner. O departamento de futebol do Flamengo é uma zona. Esse episódio do Pedro foi apenas a ponta do iceberg, porque a relação do Pedro com a comissão técnica já não era boa. E aí eu me pergunto, quem é que está lá no dia a dia, 24 horas por dia? Bruno Spindel, que é diretor-geral bem remunerado, Fabinho, Juan e Skinner. Ninguém viu que a relação estava se deteriorando? Ninguém percebeu que o São Paulo não falava com os jogadores? Aí chegou no ponto que chegou. Então, a maior culpa para mim é realmente dos dirigentes. Mas, em segundo lugar, ali, o nosso bravo Sampaoli, que hoje em dia não consegue armar nem aquele joguinho de Lego, ele consegue armar mais. Esse é o clima do Flamengo às vésperas da semifinal, PVC. Mas eu acho ainda que o Flamengo vai classificar. Se fizer a enquete, para mim o Flamengo passa. O Flamengo passa ganhando apertado, jogando mal, vencendo por 1-0, empatando o jogo 1-1 e classifica. O Grêmio tem tido uma dificuldade gigantesca de enfrentar o Flamengo desde 2019, quando o Flamengo não é um time que se move. Apesar do Sampaoli não gostar disso, né? O Sampaoli tem uma história com o Alan, das várias histórias que eu já contei aqui do Alan, uma de que ele chegou um dia e disse: você já viu o dólar? O dólar no Brasil mas sobe um dia, desce no outro, sobe num dia, desce no outro. Sabe o que faz isso mais do que o dólar no Brasil? Só o Alan do Atlético Mineiro, que não para quieto no lugar dele, tem que subir, descer. E apesar disso, ele conseguiu fazer contra o Grêmio um time de muita mobilidade, porque o Flamengo sabe que jogar contra o Grêmio marca individual e desencaixa tudo. À medida que o Gabigol sai da área e o Kahneman perseguia, abriu um buraco na defesa. E acho que isso pode se repetir de novo amanhã, embora a gente saiba que o Renato está babando para ganhar do Flamengo desde aquele 5-0 de 2019. Renato Portaluppi, ex-técnico do Flamengo. Bruno Braz ia completar. Não, eu acho que assim, realmente o Flamengo ele é bem para esse jogo, embora tenha todas essas circunstâncias. A questão é saber como que o elenco do Flamengo vai encarar essa pressão, né? Porque tinha tudo para ser um jogo com um ambiente muito tranquilo, mas teve essa eliminação na Libertadores. Então, assim, vai ser um jogo de pressão para os jogadores, embora os jogadores, o elenco do Flamengo seja um elenco cascudo, né? Para lidar com esse tipo de situação, mas existe essa pressão, né? Então é aquela coisa, de repente o Grêmio faz um gol no início, a pressão aumenta, o jogo pode mudar, né? Pode virar a favor aí do Grêmio, né? Até para repassar uma pergunta do chat aqui, Bruno, em relação a esse protesto, o Bernardo pergunta se não se vê faixas falando do São Paulo. Tinha alguma direcionada ao São Paulo? Teve uma aqui, mas ela estava com palavrão. Ela dizia tá. F, 3 pontinhos, o treinador. Joguem como homens. Tá.
É aquela proibida para esse horário e para qualquer horário aqui no de primeira Ele também. foi chamado de burro no domingo, né? Foi Quando chamado voltou. um coro fortíssimo. Só uma pergunta, meu caro Bruno. Teremos a 32ª ou 33ª, já não sei mais quantos jogos do São Paulo tem. Escalação diferente, né? Com certeza. Com certeza. Assim, a gente já tem alguns desfalques certos. Assim, o Wesley ele está suspenso. Provavelmente o Davi Luiz vai continuar fora. E o Eric Pulgar ainda muito dificilmente ele vai ser relacionado, embora esteja melhorando bastante, já esteja no processo de transição. E aí você começa a ter ali as dúvidas ali. Joga o Varela? Joga o Mateuzinho? Acredito que vai de Varela, mas o Mateuzinho ele tá na disputa ali. Ali no meio de campo, ele começa com o Vitor Hugo ou mantém ali o Everton Ribeiro? Aí tem o Gerson, ele cumpriu suspensão no jogo de ida contra o Grêmio, e ele volta agora. Mas ele vai colocar o Gerson ou vai colocar o Alan ou o Thiago Maia? Enfim, tem essas dúvidas aí em aberto. Eu acho que ele começa com o Varela na lateral direita, talvez ele comece com o Alan no meio de campo, Alan, Thiago Maia, e ali Everton Ribeiro, o Arrascaeta, Bruno Henrique, o Gabigol, ou o Vitor Hugo ali no lugar ali do Everton Ribeiro. E o Luiz Araújo, gente, o cara enche o saco, pede para contratar o jogador e não bota para jogar começando. Foi o melhor jogador do último jogo. É impressionante. O Sampaoli é impressionante, é inacreditável. Porque o São Paulo tem 30 e poucos jogos no Flamengo, e quase todos os jogos com escalações diferentes. Acho que é por isso que a pergunta do Renato. Todos, sem exceção. 30, não repetiu nenhuma até agora. Acho que são, não, 31 pelo menos. 31 com o jogo de domingo, Isso, o 30º foi contra o Olímpio, o 31 contra o São Paulo. Isso. Amanhã, aqui no de primeira... Diga, Bruno, perdão. Não, assim, vale lembrar que, assim, por mais que agora os protestos sejam muito mais direcionados à diretoria, dá para dizer também que o Sampaoli está com um trabalho aí bem questionado internamente também. E, assim, em caso de um insucesso aí contra o Grêmio, dificilmente o São Paulo seguiria no trabalho. Aí seria tomar uma virada no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, depois de uma eliminação na Libertadores nas oitavas de final contra o Olímpia. Aí o pacote fica pesado com a distância que tem nesse momento para o líder Botafogo no Brasileirão. Realmente, aí, se tomar essa virada, vai ficar a pressão grande, Brás. E fora também a questão do ambiente ali dele. Ali, que a relação com o Pedro, né? Exatamente. Um caldeirão ficaria muito mais fervendo no Flamengo se isso acontecer. Amanhã a gente vai ter ao vivo aqui no De Primeiro Setoristas, de Flamengo, de Grêmio, de novo de São Paulo e Corinthians, para trazer as prováveis escalações para esquentar o ambiente dessas duas semifinais gigantes. Renato, se você quiser voltar amanhã, já deixa o convite aqui ao vivo também. Isso é exploração. Amanhã que dia é? Amanhã é 16. Quarta. Posso até voltar, porque quinta é que eu tenho a Domitila, o All News. O All News. Aí seria mais-valia mesmo. Mas se vocês quiserem amanhã, a gente se fala de novo. Tá bom, então. Valeu. O André fala com o Renato. Obrigado, Renato. Tchau, PVC. Tchau, Bruno. Tchau, valeu, Renato. Tchau, Marcelo. Abraço. Tchau.